Logo Cristo virá, nós vamos para onde? Para o céu. Irmãos, eu creio que todos nós que estamos aqui na casa de Deus hoje, a gente é um pouco interesseiro, não é? E a gente é um pouco cobiçoso, não é? Irmãos, eu cobiço, né, o reino dos céus, eu estou interessado no reino dos céus. Você não está também? Um dia a gente vai ter que deixar esse mundo. E a gente vê o amor de Deus, o cuidado que Ele tem conosco, de um dia levar-nos para morar no reino dEle. Irmãos, essa é a meta que todos nós temos aqui neste mundo. Se perguntar para as pessoas aí fora, né? O que é a vida? Eles falam, olha, a vida é o momento que eu vivo e um dia tudo vai acabar. Mas para o cristão, graças a Deus, não acabará, né? A limitação da jornada nessa vida, na nossa vida, um dia ela vai terminar. Mas Deus diz àqueles que amam, aqueles que confiam na sua palavra, né? A Bíblia diz que durará eternamente, né? Graças a Deus, irmãos. Estamos felizes, mais uma quinta-feira, a primeira quinta-feira do ano, né? Não era eu para estar pregando aqui hoje. A irmã Rosa ligou agora à tarde e falou, irmão, a correria dela, coitada, ela teve um vacilo. Eu falei, irmão, olha, dá para quebrar o galho? Eu falei, irmã, quando é a palavra de Deus, a gente quebra uma árvore, não é o galho não, né? E Jesus diz, eu sou a videira. E quando nós invocamos a presença de Deus, irmãos, não é pouca coisa, não é grandes coisas. Não é isso que o verso nosso diz, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É isso sim, irmãos, né? Jesus para nós é um estepe que nem de carro? Não. Jesus, ele está ultrapassado na nossa vida? Também não. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Jesus a cada instante, irmãos, Ele está batendo a porta do nosso coração e Ele quer assumir o controle de nossas vidas. E nesse assumir o controle, irmãos, às vezes existe um problema, às vezes nós não queremos dar o controle para Jesus, não é? Estamos começando o ano. Eu vi de relance na televisão ontem, uns pais de santo, alguém cartomante, querendo prever alguma coisa para esse ano. Olha, vai morrer pessoa famosa, e todo ano morre. Olha, vai ter muita catástrofe, todo ano tem, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus também revela o futuro para cada um de nós. Não revela? Oxalá se essas pessoas fossem na TV e mostrassem o futuro que Deus tem reservado às pessoas, aos filhos dele, né? E creio que estamos começando um ano, irmãos, um ano um tanto escuro, né? Não sabemos o que vamos passar. Mas Deus promete para você que nesse ano não terá nenhum problema na sua vida. Não terá enfermidade. Não faltará dinheiro na tua carteira. Você vai abençoado em tudo. Não, a Bíblia não diz isso. Alguém sabe algum verso da Bíblia que diz isso? Eu desconheço. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Você quer vir do meu lado? Tome a tua cruz e me... antes ele disse, negue-se a si mesmo. Você não manda, mas quem manda agora é eu. E vou te dar uma cruz para você me seguir. Não é isso? A Bíblia diz ser fiel até a morte. E eu vou dar o quê? A coroa da vida. Irmãos, para Jó lá no início, Deus foi muito complacente com Jó. Ele tinha filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, propriedades, uma riqueza tremenda. E ele era um homem fiel. Um dia Satanás falou para Deus, olha, está vendo porque ele é fiel? Porque o Senhor dá tudo para ele. Tá? Quem que não é fiel? Mas deixa eu tocar na vida dele. Eu vou provar para o Senhor que ele não é fiel. Deus permitiu, e você conhece a história. Mesmo em meio em dor e aflição,
ele glorificava o nome de quem? De Deus. A mulher um dia, quando ele estava leproso, tudo esfiridento, perdeu tudo, a mulher dele falou: Jó, Deus não está nem aí com você, olha a situação que você está, amaldiçoa esse Deus e morre. A esposa dele falou isso. E ele, em meio a todo o sofrimento, ele olhou para a esposa e disse assim: tu fala como umas loucas, ainda que Deus me mate, eu confio nele. Irmãos, nesse momento tremeu o reino das trevas. Jó provou que o amor dele não tinha interesse. Está entendendo? Então eu creio que você que veio aqui nesta noite, você veio não por interesse, mas por amor, né? Por amor. E nesse ano, irmãos, existem muitos desafios para cada um de nós. A oração do Pai Nosso diz, né? Retire do meu caminho toda a tentação. Não? Diz lá: Senhor, a tentação vai estar lá, mas não deixe eu cair em tentação. Me abra os olhos para quando a tentação vir eu poder desviar. Não tem como tirar, irmãos. O inimigo vai perseguir aquele que é dele? Não. Ele vai perseguir quem está do lado de quem? De Deus. E se você estiver do lado de Deus, irmãos, os mísseis que Satanás tem, é para você. Mas Deus, ele promete ser um castelo forte na minha vida e na sua vida. Ele promete libertação. Mas, irmãos, nós temos que estar firme. Falei agora há pouco, Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está ligado em mim vai dar fruto. Quem desligar de mim vai secar e vai ser queimado um dia. Todos nós, irmãos, estamos unidos, nós nos unimos a Jesus. Agora a missão do mal nesse ano é tentar nos separar do amor de quem? Do amor de Deus. Né? Sabe que com Deus, irmãos, é um relacionamento que nós temos. É um relacionamento que para muitos é um dia por semana. Para outros, olha, aquele negócio, quando tiver um tempo para com Deus. Mas o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento o quê? Diário, constante. Temos que buscar a Deus, temos prazer em servir a Jesus. E agora, irmãos, no começo do ano, a gente fica meio preocupado, né? Eu ganhei um livro aqui de 365 páginas, em branco, branquinho. É mais ou menos assim, né? Só que dentro está branco. Eu vou escrever a minha história esse ano. Talvez o meu livro possa durar até a metade do ano. Talvez o meu livro vai ser completado por inteiro. Nós estamos aqui, irmãos. Não sei até se teremos um pôr do sol do ano de 2015. Mas nós estamos aqui passando nessa terra, estamos escrevendo a nossa história. É incrível que tudo que a gente faz, irmãos, é relatado aonde? Lá no céu. Por isso, irmãos, o relacionamento que Deus tem com os filhos dele tem que ser um relacionamento de confiança entre nós e ele. Problema virá? Virá. No mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse: se perseguiu a mim, perseguirão quem? A vós também. Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Então, irmãos, eu creio que nesse ano, a nossa fé será provada. Você acredita nisso? Jesus, né, disse: se você me ame, guarde os meus mandamentos. Em outras palavras, me obedeça. Né? Aí vem os problemas, as dificuldades, para tentar nos separar de quem? Do amor de Deus, para nos duvidar que Deus irá nos ajudar. Né? E a minha Bíblia diz aqui, olha, para quem está preocupado com 2014, o verso 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, se Deus fala, se eu estiver do teu lado, quem vai estar contra você? Então a tua preocupação não deve ser com as coisas materiais, as coisas banais dessa terra. Se temos um inimigo poderoso que tenta nos destruir, e lá em Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, o inimigo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você tem medo? Você tem medo? Irmão, eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar fora do amor de Deus. Eu tenho medo, eu não quero perder a salvação. Eu tenho medo de deixar o semblante de Deus triste comigo. Eu tenho medo de quebrar um relacionamento meu para com Deus. E esse relacionamento, irmãos, só pode ser quebrado pela ação de uma outra pessoa. Não é? É a mesma coisa um casamento. Ele se rompe quando há interferência de uma terceira pessoa. No cristianismo é a mesma coisa. Eu e você juramos amor eterno para com Deus. Mas agora vai entrar em cena alguém que vai tentar nos separar desse amor de Deus. E ele não poupará esforço. E agora a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a nossa preocupação, já que a gente ama Deus, a preocupação maior, Deus está comigo. Ah, mas essas pessoas falam, olha, eu tenho, Deus está aqui. Já viu a pessoa falar, ó, Deus está aqui, ó. Deus está aqui. Mas de que forma? Ele está mandando ou está sendo mandado? O primeiro mandamento da lei de Deus diz, não terás outras coisas diante de mim. Será que ele tem sido o primeiro em minha vida? Será? Se Deus for o segundo, o terceiro, o quarto, ou às vezes quando a gente vai deitar na cama, a gente, puxa vida, olha, eu passei o dia inteiro, nem lembrei de Deus, olha, deixa eu dobrar o joelho correndo aqui para orar a Deus. Irmãos, não é por aí. Quando a gente ama uma pessoa, a gente pensa na pessoa que 1 hora por dia só, o dia inteiro? O dia inteiro. Eu trabalho aqui do lado, o dia inteiro eu estou lá enchendo o saco da Graça. Eu olho para ela e falo, olha, senti saudade de você. Vou e abraço ela. A Graça está aí, não deixa eu mentir sozinho, né? Então, irmãos, é verdade. Quando a gente ama uma pessoa, aquela pessoa sai da cabeça? De forma nenhuma. Agora, se Deus é o primeiro na tua vida, Ele não pode sair da sua vida, do teu pensamento, porque Ele é importante demais. Quando nós valorizamos a Deus, irmãos, nós demonstramos a Ele que nós amamos, que Ele é importante. E aqui Ele diz, olha, se eu estou com você, quem vai ser contra você? Há por aí aquela teoria, né? Se você espantar o inimigo, você passa sal, óleo ungido, florzinha, leva um laço para amarrar o diabo, e você toma banho ali de carqueja, de rosa, de um monte de coisa, para você evitar o mal. Olha só que regra, se Deus é comigo, contigo, quem vai ser contra você? Se Deus estiver do teu lado, o inimigo vai tentar te destruir, quem que vai te ajudar? Deu para entender, irmãos? Então a nossa preocupação com o mal é, eu estou andando com Deus, eu estou vivendo com Deus. Que esse ano de 2014, irmãos, nós possamos refletir, nós possamos analisar. Vamos continuar aí, né? Olha, um versículo só, se dermos corda a gente vai longe. Aqui, irmãos, olha, se Deus é por nós, quem será? Contra nós. E aqui ele prova o amor dele para conosco. Ele diz aqui, ó, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, né? Como não nos dará também com ele todas as coisas?
Nós somos objeto do amor de Deus. Deus nos amou tanto, irmãos, para nos dar vida, para nos libertar do poder do mal. A Bíblia diz que Ele deu o seu único... Se Ele deu Jesus, seu único filho, para morrer por mim, irmãos, será que Ele vai me abandonar, te abandonar esse ano? O que você acha? De forma alguma, irmãos. Mas a falha sempre está em quem? Está na gente como ser humano, irmãos. Deus, Ele é fiel nas palavras dEle. Deus está sempre do lado. Deus jamais decepciona ninguém. Muitas vezes esse que vos fala, irmão, tem decepcionado a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu tenho olhado para Deus e me sinto vergonha. Falo, Deus, como eu gostaria de fazer coisa melhor para o Senhor? Como eu gostaria de deixar o teu semblante mais feliz? Quando o ser humano que é pecador, irmão, dobra o joelho diante da grandeza de Deus, o Criador do universo, irmãos, a gente vê que nós não somos nada. E olha só, o Rei do universo, Ele colocou por seu amor à disposição, quem? Seu próprio Filho Jesus. Verso 33, o que diz aí? Quem intentará acusação contra quem? Os escolhidos de Deus. Quem intentará acusação? Quem tentará destruir? Quem tentará acabar com os filhos de Deus? Aqui Paulo está perguntando, se Deus é com você, quem pode se levantar contra você? Irmãos, se nós olharmos para o amor de Deus, nós não vemos como nós podemos nos perder. Nós vemos todo o céu empenhado em nos ajudar, em nos dar a salvação para cada um de nós. Vemos os anjos trabalhando em nosso favor. Vemos o Espírito Santo trabalhando em nosso coração. Mas muitas vezes o nosso coração, ele é um coração de carne ou de pedra? Coração de pedra. O salmista diz, Senhor, tira esse coração de pedra e me dá um coração segundo a tua vontade. É isso mesmo? Um coração que possamos amar a ti. E vamos lá, 34. Quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, está também à direita de Deus. E o que faz o quê? Intercede por você. Olha, irmãos, por mais que o inimigo tenta destruir a tua vida, terá teu prazer, tua alegria, né? Jesus fala que Ele está ao nosso à direita do Pai como advogado, trabalhando em favor da nossa causa, nos defendendo para que nós não percamos a salvação. Então, irmãos, todo amor, para estar completo, ele tem que ser o quê? Correspondido. É duro a gente amar uma pessoa e só a gente ama e não recebe o retorno, não é? Alguém já sofreu isso? Eu sofri já. Isso, graças a Deus, foi no passado. Mas a gente ama, faz tudo para a pessoa e depois só recebe patada, injustiça, injúria. Irmãos, é duro receber isso, não é? Agora, se Deus faz tudo isso por nós, o que Ele espera agora de nós? Será que nós, como seres humanos, estamos correspondendo a esse amor de Deus? Falei agora há pouco, alguém está interessado em nós. Alguém quer desviar o amor de Deus da nossa vida. Um relacionamento amoroso, irmãos, ele tem que ter o quê? Em duas partes. Não é isso? E o relacionamento de Deus com os homens também tem que ter duas partes. A de Deus e o retorno nosso. E agora, como é que está o nosso retorno para com Deus? Deus diz, eu estou com você. Ninguém vai botar a mão em você. É interessante que o salmista ele diz, ainda que você está no vale da sombra da morte, você vai estar lá no vale, mas eu vou estar o quê? Ao teu lado. Aonde você estiver, eu vou estar ao teu lado. Jesus não abandona os seus filhos, irmãos. Por maior problema que você passe,
Eu fico imaginando, irmãos, quando o próprio Filho de Deus estava pendendo na cruz, o Pai estava ali ao lado dele. Não desampara. Jesus na cruz, ele sentiu desamparo, mas Deus não desamparou. Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Mas a Bíblia diz que, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, Deus fala, eu não esqueço de você. Eu não te esqueço. Agora, quando eu olho o meu lado para com Deus, o meu relacionamento para com Deus, a minha fidelidade para com Deus, irmão, eu me envergonho. Eu me envergonho. E aqui continuamos, irmãos, a gente vai meditar, né? Já que nós estamos no começo do ano, né? Época de fazer planos, né? Vamos lá, verso 35. Olha o relacionamento teu e Deus aí, ó. Alguém quer separar, né? E aqui vem a pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? O que vai te separar você de Cristo este ano? Alguma coisa vai tentar separar, cortar o teu elo, a tua ligação com Cristo. E agora ele vem colocando aqui, ó. Será tribulação? Olha, esse ano vai vir muitos problemas na tua vida. O inimigo vai tentar botar problema para desanimar, cortar o teu relacionamento. Irmão, se vir problema, os seus fardos for carregado, sobrecarregado, Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu não preciso, irmãos, passar todos os problemas sozinho. Deus está disposto a ajudar-nos a levar a carga que esse mundo tem colocado em nossos ombros. Está entendendo? É interessante, irmãos, que a gente só vê quando uma mercadoria, um produto é bom, quando ele é colocado o quê? À prova. Esse pneu que a gente põe em carro, você teria coragem de botar um pneu no teu carro, dar 150 por hora, sem saber se foi teste ou não? Você teria coragem? Não. O que eles fazem? Eles botam lá 100 libras nele, pula a rampa e dá aquela, tudo quanto é pressão. Se o pneu aguenta, fala, pode jogar no mercado. Não é isso assim? O cristão, às vezes, ele é provado para ver se ele aguenta ou abre o bico. Tem muito cristão em meio à prova, ele fala, o quê? Deus não está nem aí comigo. Eu vou voltar lá atrás. Antes, não tinha perseguição? Né? Então, aqui coloca uma das coisas, né? Que separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será o quê? Angústia. Irmãos, angústia é algo gerado pelas preocupações dessa vida. Nós vemos problemas por todo lado. Você liga a televisão, é roubo, assalto, morte, é maldade. Você vê as pessoas muitas vezes voltando contra você e aquilo você começa a angustiar. Será que esses problemas é capaz de nos afastar de Deus, separar do amor de Deus? O que mais? Ou a perseguição. A partir do momento que você começa a caminhar para o lado de Cristo, uma das formas de Satanás cortar o seu vínculo, o teu amor, né, com Deus, é botar alguém para te perseguir. Não é isso, né, que a gente comentou outro dia? Ele começa a botar pessoas que você nem imagina na tua vida para procurar te perseguir. Hoje, conversando com um amigo, ele falou para mim, da igreja, ele falou, Cláudio, o que eu sou perseguido aqui onde eu trabalho? Ele falou, tudo que eu faço além da conta que era para fazer, mas mesmo assim, eu não sirvo para nada. Já estão querendo há muito tempo botar eu na rua. Irmãos, é assim mesmo. Eu trabalhei 10 anos numa empresa que o chefe gostava de todo mundo. Para mim, ele tratava com pouco caso. Ele chamava de crentinho. Ô crentinho sem vergonha. Ô crentinho tonto. Irmãos, às vezes nós somos taxados assim. Saulo, antes de ser cristão, ele era um perseguidor de quem? Dos filhos de Deus. Quando ele aceitou Jesus, o que aconteceu? Ele passou a ser perseguido. Jesus disse, perseguiu a mim, perseguirão também
a vós. Será que o inimigo usado de perseguição na tua vida, ele vai cortar esse vínculo teu para com Deus? Será? Tem gente, irmãos, quando começa a esquentar, o que faz? Foge. Esse ano de 2013, irmãos, muitos irmãozinhos daqui abandonou a fé. Saíram. Pode ver. Se o Ayrton que faz a chamada no sábado, vê que muitos irmãos abandonaram. Quebraram um vínculo. E tem uma história. Olha, eu saí porque o irmão olhou torto para mim. Olha, a irmã não me cumprimentou. Né? Acha culpa em todo mundo, mas não assume a culpa de si próprio. Né? Será perseguição. O que mais diz aqui? Fome. Eu creio que ninguém aqui passou fome, né? Eu pergunto, irmãos, Paulo era um apóstolo na mão de Deus. Ele diz, olha, eu já apanhei de irmãos na igreja, já passei fome, passei frio, sofri naufrágio, mas aprendi uma coisa, viver contente e feliz em toda situação. Fome. Hoje em dia tem pessoas que falam, mas se eu não fazer a vontade de Deus, eu vou passar fome. O que vai ser? Eu tenho família, eu tenho isso. Não é assim que a turma fala? Irmãos, e às vezes, na questão das buscas das coisas materiais, o relacionamento, a separação do amor de Deus, né? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Viu esses detalhes, irmãos? Eles são colocados para quem? Deveria ser para as pessoas do mundo, não deveria? Olha quantas dificuldades é lançado no povo de Deus. Vamos ver aqui, olha. Olha que interessante. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada ou morte. Isso aqui é lançado para as pessoas de Satanás ou para as pessoas que é o amor de Deus? Que é o amor de Deus. Está vendo, irmãos? Deus não poupa os seus filhos de ser testado, né? É gostoso quando a gente recebe uma prova de amor, não é? É ou não é? A gente fica tão feliz. E Deus também, irmãos, quando Ele vê que os seus filhos, em meio à dificuldade, a problema, a pessoa tem um prazer, alegria, um sorriso, Ele canta, Ele louva a Deus, aquilo não abate Ele, não afasta dEle, Deus se compraz. Aí Deus fala para o inimigo, está vendo? Em meio a tudo que você está fazendo, Ele é fiel, Ele me ama, Ele está do meu lado. Mas se for o contrário, o inimigo vai falar, está vendo, Deus? Antes Ele não era assim, olha lá. Eu comecei a mexer, olha só, agora Ele está aqui, Ele te abandonou. É fraco, é covarde. E a Bíblia lá em Apocalipse diz, né? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os covardes. Aqueles que voltam para trás. Irmãos, quantas coisas que está aqui, a Bíblia diz que será lançada para testar o amor meu, teu para com Deus. Deus, Ele quer prova do nosso amor, não é isso? Marca aí, irmão, vamos lá para 1 João, depois a gente vai voltar aí, tá? 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Já que estamos falando de alguém que tenta nos separar do amor de Deus, né? Vamos ver o que o 1 João lá diz, né? De um poder que usa meios, usa artifícios para nos separar do amor de Cristo. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. A palavra de Deus, irmãos, olha que interessante. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e vai desprezar o outro, ou amar o outro e desprezar o outro. Não pode servir a duas pessoas. Se eu e se você amam a Deus, tem que ser para com Deus. Se eu não amar de acordo com Deus, ou for um quase amor, o meio amor existe para Deus? Irmãos,
Deus, nessa área, Ele é egoísta. Ele quer nós na totalidade. Eu não queria dividir minha mulher, mas nem um pedacinho com ninguém. Ela é só minha. Deus também não quer dividir nós com o outro, o Satanás. Agora o inimigo, ele é bonzinho, ó, pode ir na igreja, pode ler a Bíblia, pode cantar, pode pregar, mas olha, eu gostaria de que você fizesse algum trabalhinho aqui do meu lado. Não tem problema, eu libero você com Deus. Mas olha, vamos ter aqui um amor duplo. Você vai com Deus e fica comigo. Para Deus não existe isso, irmãos. E olha só o que o inimigo usa para nos separar de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então dá para ver que uma das coisas que Satanás usa para tirar o nosso coração de Deus é o quê? É o mundo a qual nós vivemos. É a influência que nós temos nesta vida. E olha a continuação aqui. Se alguém ama o mundo, o que diz aí? O amor do Pai não está nele. Se você estiver preso nesse mundo, Deus está falando, o meu relacionamento de amor com você está cortado. Irmãos, isso é grave, não é? Para Deus é tudo ou nada. Se você estiver infiltrado, estiver interessado nas coisas desse mundo, ó, meu amor você não tem não. Lá Jesus diz que pode separar do amor de Cristo. Nada, diz lá, né? Quando, na questão do confronto com o mal. Agora, se eu aceito as coisas que o mal coloca na minha frente, isso é um motivo de separação com Deus ou não? Sim. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E olha aqui as colocações que diz aqui, verso 16. Porque tudo que é no mundo, está falando o que tem no mundo. O que diz aí? A tua Bíblia diz concupiscências, né? O que é concupiscência? É os desejos, é a inclinação, é a atração, não é? O mundo oferece grandes coisas, o mundo aí tem um prato cheio, não é? Você sabe que para pescar um peixe, depende do peixe, tem que ter a isca dele certo, sabia disso aí? Esses tempos atrás, aí conversando com meu cunhado, ele é um grande pescador. E ele falou para mim que descobriu uma isca para pescar um peixe lá, que disse que uma das melhores iscas. Até ele falou, olha irmão, olha Claudio, eu tenho até vergonha, que eu compro a isca na farmácia. É um preservativo vermelho. Diz que o peixe vem aqui balançando. Irmãos, olha só, o pescador, ele usa cada isca, né, conforme o apetite do peixe. Eu vejo Satanás, irmão, agora pescando. Ele sabe o meu ponto fraco e o teu ponto fraco. Qual é o teu ponto fraco, Áurea? Não fala. Só você e Deus. Eu também tenho. Mas ele sabe. Ele vai trabalhar em cima desse ponto fraco. Então aqui diz, né, a concupiscência do quê? Da carne. Os desejos da carne. E os desejos da carne, irmão, é para o lado bom ou para o lado mal? Paulo, ele diz, olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que... Como é que é? O bem que eu não quero, que eu quero fazer, eu não faço, faço o mal. E o mal que eu não quero fazer, faço. Irmãos, toda inclinação que o ser humano tem é luta. Não é? Olha só, pega um dia que nem esse, calorento. Hora que dá a hora do culto e você pensa, olha, está calor, lá está muito quente. Eu estou cansado, eu vou ficar em casa. Hein? A inclinação da carne às vezes pende. Para você estar aqui hoje, você brigou com a carne. Não brigou? Para a gente fazer coisa errada, irmãos, é fácil ou difícil? Mas para fazer as coisas do lado de Deus, irmãos, eu tenho que brigar o quê? Com o desejo disso aqui, ó. Com o desejo da carne. A carne, a Bíblia diz que ela é inimiga de quem? De Deus. Por isso que Paulo diz, olha, morro todo dia, mortifico o desejo, a vontade da carne. Não é? O desejo
carne, concupiscência da carne. Por isso, irmãos, que nós devemos alimentar da oração, da Bíblia, para o nosso espírito ficar forte. Se você não vir à igreja, se você não estudar a Bíblia, se você não orar, quem vai acabar amanhã ou depois mandando em você, vai ser o quê? A sua carne. Em outras palavras, vai ser o inimigo. E ele separará você do amor de Cristo. Vamos lá. Concupiscência da carne, o que mais? Concupiscência dos olhos. Ah, o desejo daquilo que você vê. Olha, cuidado com aquilo que você vê. O que você está vendo que Deus não aprova? Hã? Diz que os olhos são o quê? As avenidas da alma. Hã? O que nós vemos, irmãos, ele tem uma grande influência no nosso caráter. Hã? Tem grande influência. E o diabo mostra as coisas bonitas dessa vida. Hã? Mostra as coisas belas dessa vida. Eu fico imaginando para uma mulher um homem bonito, para um homem uma mulher bonita, né? Esse maldito internet que hoje tem, que se usar para bem ainda vai, mas hoje em dia tem muita gente usando para pornografia, para coisa mal, vê tanto mundo de porcariada. Tem muita gente que vê a internet a semana inteira, mas não tem uma hora para estudar a Bíblia. Não tem tempo para com Deus, mas fica com dois olhão regalados, em filme e tantas coisas. Tem pessoas aí que estão olhando as coisas do mundo aí, os desejos. Olha, eu quero possuir isso, eu quero possuir aquilo. E onde bota o olho está cobiçando. Deus fala, olha, o desejo dos teus olhos, carnal, não é de quem? De Deus. O que mais aqui? Tem mais uma. A terceira agora. A soberba da vida. O que é a soberba da vida, irmãos? É o poder, é estar por cima, não é? É o que a turma fala. Você é filho de Deus, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor salário, você tem que ter o melhor de tudo nessa vida. Você tem que estar por cima, não é? Quem que queria estar por cima até de Deus lá atrás? Jesus diz, olha, humilhai-vos na presença de Deus. Aquele que quer um posto, tem que tomar o lugar de servo. Quando o Satanás levou Jesus no alto do monte e mostrou para Jesus todos os reinos dessa terra, o brilho, a glória, a soberba da vida, né? Falou, olha, se você prostrar de me adorar, eu devolvo o homem, isso aqui tudo vai ser teu. Irmãos, se Satanás ele mostrou, né, a soberba, os prazeres da glória deste mundo, será que ele não oferece para nós também? Tem tanta gente querendo trabalhar, ficar rico aí e não tendo tempo para com Deus, nem para a família. Vai deixar para quem? Salomão, uma época já mais de idade, ele olhou aquele império que ele havia construído, as posses que ele tinha. Ele falou, lutei tanto para ter isso, e agora, depois que eu for, como é que vai ficar tudo isso? Será que existe um caixão para a gente levar tudo que a gente vai adquirir nessa vida? Existe um caixão? Jó diz, nu eu vim para esse mundo e nu vou partir. A única bagagem que o Cláudio quer levar para lá, irmão, sabe qual bagagem que é? O meu caráter. Isso ninguém pode tirar, nem o inimigo pode tirar. O que eu vou levar para o reino de Deus vai ser o meu livro, aquilo que eu fiz nessa vida. Então aqui, irmãos, diz, né? A soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Agora vamos virar aqui para a gente terminar e a Áurea vai finalizar com o hino, né? Lá Romanos capítulo 8, verso 38. Agora, irmão, se você realmente ama a Deus, se esses prazeres, né, os vícios, as baladas desse mundo, os prazeres desse mundo, as orgias desse mundo, não se agradam aos teus olhos, irmãos, amem a Deus, busque a Deus. Tem um ditado que diz que amor a gente se paga com o quê? Com amor.
O que você vai pagar para Deus? O amor que Ele fez por você. Você vai abrir a carteira, molhar a mão de Deus com o quê? 10 mil reais. Fala, tá Deus, 10 mil reais é teu pelo favor que o Senhor fez. Deus vai aceitar isso? Não. Agora, capítulo 8, verso 38. Então, se você falar para Deus, Deus, o que o Senhor quer como recompensa por aquilo que o Senhor fez? Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Paulo diz, rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é a sua vida, o teu culto racional. Vamos lá, então? Se realmente, irmãos, nesse 2014, você quer lutar ao lado de Deus, se você quiser firmar, irmãos, ser uma rocha diante de Deus, Deus fala, se eu tiver na tua vida, você não vai cair. Se levantar inimigo, não vai te destruir. E olha, irmãos, um relacionamento de Paulo com Deus. Tomara que esse verso seja a história da minha vida e da tua vida também. Olha o que Paulo fala, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Paulo, ele escreveu essas palavras. Ele falou que nem a morte poderá separar. Gostaria que a Áurea ficasse de pé aqui, ela vai cantar já. Mas antes que ela cantar, irmãos, eu gostaria que você meditasse na palavra deste homem, chamado Paulo, Paulo de Tarso. Escreveu em Romanos. Você sabe um pouco do final da história dele? Por amar a Jesus, ele apanhou, sofreu, passou fome, passou frio. Foi jogado numa cadeia, masmorra, lá sem alimentação, no meio de rato, por amor a Jesus. Ele amava Jesus. Ele podia falar, mas escuta aqui, Jesus, eu estou servindo o Senhor, olha a situação que eu estou. O Senhor não está vendo? Ele estava na cadeia cantando, louvando a Deus. Aí chegou o carcereiro e falou, Paulo, já foi feito o teu julgamento, eles vão cortar o teu pescoço, vão te decapitar. Aí Paulo, ele se revoltou? Não. Ele ainda, as últimas palavras de Paulo, ele diz, olha, o meu corpo já está sendo preparado para a libação, para o sacrifício. Ele coloca essas palavras, combati o bom combate. Estou acabando a carreira e estou guardando a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada para mim. E não somente para mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Esse mesmo Paulo que diz, nem a profundidade, nem a morte, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nada pode separar do amor de Cristo. Que esse ano, irmãos, nós não venhamos a separar desse amor de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. É o meu desejo. Amém.